Ti, Senhor, ao lugar onde eu não fui. Eu quero sair da superfície. Leva-me ao mais profundo, do mais profundo em Ti. Quero me afogar em Teu amor, repousar em Teus braços, encostado em Teu peito, sentir o Teu perfume, amado meu. Pois irei Te amar, Senhor, com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Irei me entregar, Senhor, com tudo que tenho e sou. Eu conhecerei, prosseguirei em conhecer-Te mais, Senhor. Leva-me em Ti, Senhor, ao lugar onde eu não fui. Eu quero sair da superfície. Leva-me ao mais profundo, do mais profundo em Ti. Quero me afogar em Teu amor, repousar em Teus braços, encostado em Teu peito, e sentir o Teu perfume, amado meu. Pois irei Te amar, Senhor, com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Irei me entregar, Senhor, com tudo que tenho e sou. Eu conhecerei, prosseguirei em conhecer-Te mais. Pois irei Te amar, Senhor, com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Irei me entregar, Senhor, com tudo que tenho e sou. Eu conhecerei, prosseguirei em conhecer-Te mais, Senhor. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos. Queria iniciar esse momento aqui orando. Vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus, por esse momento, todos esses motivos que temos colocado diante da Tua presença. Colocamos cada um, Senhor, diante de Ti. E agradecemos por tudo que tens feito, Senhor. Por tudo que has de fazer, Senhor, nas nossas vidas. Cremos, Senhor, que as Tuas mãos estão sobre nós, que a Tua soberania está sobre as nossas vidas e cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará nessa manhã. Graça e paz, igreja, amados, e eu queria que você refletisse hoje sobre a palavra que nós vamos colocar hoje aqui. De acordo com terça-feira, dia 25, essa terça-feira passada, nós falamos sobre a obediência e sobre a desobediência, Deuteronômios. Mas hoje eu quero focar para um lado muito interessante que faz parte disso e que você preste atenção no que Deus vai falar com você hoje. Em Deuteronômio 28:1, ele diz assim: se obedecermos fielmente ao Senhor e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor lhe colocará acima de todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre você e o acompanharão. Olha que interessante, querido. Que promessa tremenda o Senhor tem para as nossas vidas. A promessa do Senhor o tempo todo, Deus está
trazendo promessas para nós. Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem se preocupado disso, de cumprir todos os seus decretos, todas as suas promessas nas nossas vidas. Mas muitas coisas têm feito com que nós nos arrastássemos, feito com que nós assim nos paralisássemos. E o Senhor tem uma promessa tremenda de grandeza aqui. Ele vai nos colocar acima de todas as nações da terra. Significa que coisas maiores que nós podemos ter sentido vão acontecer na vida do seu povo. E as bênçãos da palavra de Deus está dizendo que elas nos acompanharão. Não tem como nós vivemos mais debaixo de maldição, viver mais debaixo de impedimentos espirituais. Nós vamos entender que as promessas de Deus serão cumpridas, estão sendo cumpridas nas nossas vidas. E nós não podemos mais nos arrastar. Como cristãos, como filhos de Deus, como servos do Senhor, precisamos ter entendimento e dar um basta em certas situações da nossa vida. Sabe, tem coisas que nos prendem na vida de tal maneira, né, que nós precisamos encarar e precisamos entender que essas prisões na nossa vida têm que ser quebradas, têm que ser desfeitas através do esboço, do ensinamento da palavra de Deus. Eu entendo aqui que Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim, o apóstolo Paulo fala sobre a liberdade de Cristo que nós temos. E que nós permaneçamos firmes, sem o jugo do pecado. Permanecer firme significa que a gente não ceda ao pecado, que a gente não ceda às tentações, que a gente entenda que nós, nesse mundo natural que nós vivemos, nós temos a tendência para o pecado, porque a nossa natureza adâmica está intrínseca em nós. Embora sejamos renovados em Cristo Jesus, nascemos como nova criatura em Cristo, há essa situação da nossa natureza pecaminosa em nós. Então, precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, deixar que Ele não está mais debaixo do jugo dessa lei do pecado. Precisamos sair. A palavra de Deus está nos dizendo isso no capítulo 5 de Gálatas, está dizendo, versículo 18 em diante, diz que precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie debaixo da lei. A obra da carne, elas são manifestas de várias maneiras, amados. E a Bíblia está nos explicando dessa maneira, eu queria que você prestasse atenção. Que diz aqui em Gálatas, no versículo 19 em diante. Ora, a obra da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. E Paulo continua dizendo, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, por causa de muitos pecados ainda impressos nas nossas vidas, marcados sobre essa natureza adâmica, insistente, teimosa, né, para estar na nossa vida, nós ainda recorremos às transgressões. O que significa transgressões? Transgressões significa que é como se você estivesse num sinal de um semáforo, num sinal vermelho. Você está ali, tem uma faixa, você tem que permanecer parado naquela faixa. Mas o que acontece? Você avança a faixa. Você está o quê? Transgredindo. Quando nós transgredimos, o que acontece, irmãos? Somos o quê? Punidos, há uma punição. Como diz Deuteronômio, fala sobre a desobediência. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais, como Paulo nos explica, né, muito isso em Romanos, nos explica que nós não podemos mais transgredir as leis de Deus. Nós não podemos mais ultrapassar, irmão, sabe o quê? Os limites, né? Então, Deus nos coloca assim, nos ensina os princípios para que a gente tenha limites em todas as situações, que a gente pare, que a gente reflita, que a gente pense, que a gente analise quem somos em Cristo Jesus, que somos novas criaturas, e há coisas que não convém que a gente faça.
Não convém que a gente fale, não convém que a gente assista, que a gente coloque nos nossos pensamentos. A coisa que não convém colocar no nosso coração, ódio, discórdias, ciúmes e como foi dito aqui nas obras da carne. Então, irmãos, ser escravo do pecado, você hoje precisa decidir. Sermos escravos do pecado, hoje não, sempre. Sermos escravos do pecado ou escravos de Cristo. Interessante, né? Essa palavra, escravos de Cristo. Mas os escritores do Novo Testamento, eles declaram isso voluntariamente, uma posição muito interessante, como a gente ser escravo de Cristo. Paulo nos inicia a sua carta em Romanos, referindo a si mesmo como um servo de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 1, versículo 1. E a sua carta a Tito chama a si mesmo também de servo de Deus. Ele se coloca nessa posição, no livro de Tito, capítulo 1, versículo 1. Tiago inicia sua epístola da mesma forma, né, falando da mesma jeito. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, é essa posição que nós precisamos nos colocar, de servos de Cristo, não servos mais do inimigo, servos do diabo, servos das coisas que têm nos atrapalhado, que têm nos impedido, que têm impedido as promessas de Deus na nossa vida. E a maioria das traduções diz servo nessas passagens, mas a palavra grega significa literalmente escravo. Em João capítulo 8, versículo 34, irmãos, Jesus diz aos fariseus incrédulos: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Irmãos, o que nós temos, tem nos escravizado na nossa vida, o que tem emperrado, o que tem impedido, que trouxe prisões para nossas vidas, em vários aspectos, em várias áreas das nossas vidas, o que tem nos aprisionado. Ele usa essa analogia de escravo ao seu mestre para argumentar que escravo obedece ao seu mestre, porque pertence a ele. A quem nós pertencemos? Pertencemos a Cristo Jesus, pertencemos a Ele, pertencemos ao nosso Deus, não pertencemos mais ao inimigo, não somos mais escravos de nenhum pecado, de nenhuma transgressões que entrou na nossa vida. Então, somos escravos e estamos no cativeiro de Cristo Jesus Cristo. Amém? Não do inimigo, não de Satanás, porque tudo que não provém de Deus provém do diabo. Então, quando o pecado é o nosso mestre, somos incapazes de resistir a ele. Não deixe que o pecado seja seu mestre. Deixa Cristo ser seu mestre. Sabe? Se levante hoje, coloque isso no seu pensamento. Às vezes nós estamos tão automáticos na vida, assim, de tudo que estamos fazendo, que não paramos para nos organizar, pensar e entender os limites de Deus na nossa vida. Então, a palavra diz assim em Romanos capítulo 6, versículo 18. Entretanto, pelo poder de Cristo, para vencer o poder do pecado, somos libertados do pecado, e fomos feitos servos da justiça. Amados, o Espírito Santo, ele é o nosso Pai, Filho, Espírito Santo é a nossa justiça. E é o Espírito de Deus que vai nos aproximar de Cristo cada vez mais. Vai dar-nos entendimento e arrependimento, para que nós possamos sempre receber perdão pelos nossos pecados. O acusador não pode mais nos acusar, amados. Ele não pode mais estar penetrado nas nossas vidas. Somos capacitados pelo Espírito Santo que vem habitar em nós. Então é pelo esse poder que somos capazes de resistir ao pecado. O poder do Espírito Santo sobre a nossa vida e nos tornar escravos da justiça de Deus. Da justiça, o verdadeiro Deus. E os discípulos de Jesus, o que acontece com os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus, eles pertencem a Deus. Ele só vai fazer as coisas que agradam ao Senhor. Você não vai mais fazer as coisas que agradam a Satanás, não. Você vai fazer as coisas que agradam a Deus. Você vai se colocar na posição de filho, na posição de servo de Deus, de escravo de Cristo, sim, para servir a Ele, ser submisso a Deus, ser submisso a Ele, sim. Isso é uma questão de humildade,
né? De você entender que essa humildade do amor de Cristo que ampliou no seu coração, ele traz essa humildade de você entender que precisa servir a Deus, que precisa se humilhar, que não pode mais caminhar com o pecado, que não pode mais permitir ser cativo pela essa transgressão, que quer inundar teu coração, inundar a tua mente, que quer fazer com que você perca as promessas, que você perca não, mas que você seja impedido, que seja emperrada as promessas de Deus na sua vida. Somos filhos de Deus e os filhos de Deus, eles obedecem a Deus e vivem libertos desse pecado. Há pecados habituais que você tem tanto costume no dia a dia que você nem percebe que são pecados, irmãos. Há coisas que você faz que você é tão natural para você que você não percebe que você está desagradando a Deus. Podemos fazer, a palavra de Deus em João, capítulo 8, 36, diz que nós podemos ser libertos desse pecado. Que diz assim: podemos fazer isso porque Jesus nos libertou da escravidão do pecado e, portanto, não estamos mais sob pena de morte e de separação de Deus. Nós não estamos mais separados de Deus. Nossos pais iniciais, né, que seriam Adão e Eva ali, eles pecaram, transgrediram, separados de Deus. Mas nós não estamos mais separados do Senhor. Nós não estamos mais debaixo de jugo de morte espiritual. Nós temos uma vida cheia do Espírito Santo. Não podemos mais desagradar o nosso Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 23, é muito interessante, eu não vou ler todo, lógico. Vai muito longe, além dessa ideia de escravo e de ser mestre. Não podemos mais ser escravos do diabo, não podemos mais ser cativos dele, sim, de Cristo. E como cristão nós precisamos entender isso, irmãos, que não podemos mais continuar com esse pecado habitual, de hábitos que nós temos na nossa vida dia a dia. Não podemos mais que esse mestre do pecado esteja sobre nós, com esse jugo sobre a nossa vida. Nós morremos para o pecado. Romanos 6 diz, versículo 4, diz que já que fomos sepultados, ressuscitados com Cristo, agora podemos andar nessa novidade de vida, e ao contrário do descrente que ainda é escravo do pecado. Nós andamos em novidade de vida. Andamos dia a dia, Deus nos renovando, nos restaurando, nos edificando, não mais escravos. Escravo fala de prisão. Escravidão de pecado nos diz que nós estamos aprisionados, acorrentados. Romanos 6, versículo 6 prossegue dizendo que, uma vez que sabemos que o nosso antigo eu foi crucificado com ele, com Cristo, para que o nosso corpo do pecado fosse eliminado, não devemos mais ser escravos do pecado. Fomos crucificados com Cristo e não podemos mais viver mais escravos do pecado. Romanos 6, versículo 11 diz que devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, como Romanos 6, 12, 14 está dizendo também, somos ordenados por Deus a não deixar que o pecado reine em nosso corpo, obedecendo suas concupiscências, mas em vez disso devemos nos apresentar a Ele como instrumento de justiça. Está falando aqui que deixe reinar nos nossos corpos, irmãos. Não podemos mais ter esse hábito do pecado. O que está indo nas nossas, do que você vem se alimentando, do que a sua mente está cheia nesses dias. Do que você vem se alimentando no dia a dia da sua vida, o que é alimento para você. Seu Espírito Santo está sempre soprando vida, renovando vida, a todos os dias nos alimentando da sua palavra, o que tem tomado o teu coração, tomado a sua vida. Romanos capítulo 6, versículo 16 a 18 nos diz que somos escravos daquele a quem obedecemos. Seja obediente ao pecado e você vai ficar cativo, mas seja obediente a Deus e você terá as promessas de Deus sobre a sua vida. Tudo se concretizará. Deus se agradará de ti, te colocará entre as nações, te colocará acima do jugo do inimigo. Deus estará te santificando para a vida eterna. Derramará esse dom, o dom da santificação,
Que coisa tremenda! Não devemos ser escravos de Deus. Estávamos cativos a Cristo Jesus. E receberemos essa santificação para a vida eterna. Romanos capítulo 6, 23 diz que fazemos isso porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe, hoje é um dia de você refletir, de nós pensarmos, né? Compartilhe esse vídeo, né? Uma palavra simples, mas uma palavra de reflexão, que você possa entender que nós pretendemos sempre ser escravos de Cristo, não escravos do inimigo, escravos do pecado, que tem destruído a terra, destruído famílias, destruído vidas, né? Tem jogado vidas totalmente para a morte, empurrado num abismo. E hoje é dia de você entender e representar Cristo aqui na terra. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas, amados, significa que à medida que nós crescemos em fé, cada vez que crescemos em fé, possamos amar a Deus a cada dia mais. Amar a Deus de tal maneira que queremos todos os dias agradar a Deus. E cada coisa que falamos, atos que cometemos injustos, isso possa incomodar o nosso coração, sabe? E fazer com que nós possamos nos arrepender de todo pecado. Hoje é dia de você refletir e pensar, de não ceder mais às tentações, de não permitir mais que o inimigo das nossas almas, que é o pecado, que é a transgressão, que é a natureza adâmica ainda que quer estar nos julgando a todo tempo, não permitir mais que esse mal esteja em você, sabe, amados? O Espírito Santo está fazendo uma obra, está edificando a sua casa e nós não podemos mais permitir que o pecado quebre a nossa comunhão com Deus, que venha atrapalhar o nosso crescimento, né? Romanos capítulo 7, versículo 17 diz assim: é maravilhoso encorajamento para os crentes, porque nos diz que mesmo quando pecamos não há mais condenação, porque estamos em Cristo Jesus. E 1 João capítulo 1, versículo 9, nos assegura que quando pecamos como cristão, se confessarmos nossos pecados diários ao Senhor, Ele é fiel e justo e nos purificará desses pecados para que possamos continuar a viver em um relacionamento correto com Ele. Amém? Confessar os nossos pecados vai nos trazer, amados, essa verdadeira comunhão com Cristo Jesus. Vai nos trazer a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. E vamos saber resistir os dias maus, resistir às tentações, resistir o pecado. E Ele vai fugir de vós. Resista às tentações, reveja as suas atitudes, reveja todos os dias da sua vida, o seu caminhar. Entenda que somos servos de Deus, que somos cativos a Cristo Jesus, que somos escravos sim de Cristo Jesus, como os homens de Deus sempre repetiram isso. Somos servos do Deus vivo, todo-poderoso. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que está te incomodando aí no teu coração. Senhor Deus, nós oramos pela tua igreja e cremos, Deus, que o Senhor hoje liberta as vidas que estão ainda com a mente cativa, debaixo de um jugo, Senhor. E nós estamos debaixo de um jugo de justiça e não aceitamos mais nenhuma prisão do inimigo. Nós quebramos as artimanhas do mal agora, Senhor. Toda estratégia contrária contra a vida do seu povo, Senhor. Toda ação contrária do inimigo contra os teus filhos, nós rejeitamos e quebramos agora as cadeias, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E lançamos uma palavra sobre a tua igreja, Senhor, que as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus se cumpram na vida de cada um deles e cada um de nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.